Documentos obrigatórios para extensão de visto. Se você está nos Estados Unidos, ganhou 6 meses de autorização para ficar aqui e pretende fazer sua extensão de visto para solicitar mais 6 meses, você precisa saber quais documentos enviar para a imigração. E existe essa dúvida constante de todo mundo que entra em contato com a gente pelo WhatsApp ou no YouTube a respeito de quais os documentos obrigatórios a serem enviados. Uma das perguntas mais interessantes que eu recebo, inclusive, é a respeito de extrato bancário, comprovação de renda. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Beatriz, eu trabalho com assessoria para despacho de vistos e de documentação de imigração e ajudo pessoas, geralmente eu faço pelo menos 20 processos de extensão de visto todos os meses aqui na empresa. E hoje eu gostaria de esclarecer alguns pontos muito importantes a respeito da documentação e como atender um pedido por mais evidências que a imigração possa enviar em caso o seu processo esteja correndo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Então, se você quiser se manter informado sobre temas relacionados a visto, imigração, vida nos Estados Unidos, já me segue aqui no canal, deixa o seu joinha que a gente vai falar sobre esse tópico agora. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. A extensão de visto, ela pode ser feita online, se estiver sendo pedida apenas para uma pessoa, ou ela pode ser feita por correio, no caso de estar sendo solicitada para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Por que não aceitam processos online? Essa foi uma pergunta que me fizeram que eu achei muito interessante. Basicamente, não é só um formulário que é feito quando você envia um pedido de extensão para a família. Existem um pacote de formulários que precisam ser enviados. Então é diferente. No processo online, que é uma pessoa só, é um formulário só, que é o formulário I-539. Para a família, não. A família precisa preencher os formulários de cada membro da família e fazer o envio, tá? São 3 tipos de formulário no mínimo quando a gente está falando de extensão para a família. E quais são os documentos nesses tipos de 2 casos? Bom, basicamente o que a imigração pede é comprovante de entrada legal no país, e geralmente esse comprovante é através do documento chamado I-94. O seu I-94 é obrigatório estar no processo de extensão de visto. E o segundo documento é uma carta que justifique a sua solicitação de extensão. Nessa carta, ela é muito crucial. Precisa estar detalhado ali o que você fez até agora nos Estados Unidos, tá? Incluindo datas, locais, tudo que você fez e o motivo de você querer ficar mais tempo nos Estados Unidos, ou seja, os seus planos de viagem para o futuro. Lembre-se que nós estamos falando de extensão de visto para visto de turista aqui, visto B1, B2. Então você tem que justificar por que você quer ficar, que tipo de viagem é a sua e por que você precisa ficar mais tempo. Então você precisa ter clareza dos seus planos de viagem. Se você ainda está pensando em viajar para os Estados Unidos, está investigando sobre extensão, ou se você acabou de chegar, saiba que é importante você marcar as datas dos locais onde você esteve, bater fotos dos passeios turísticos que você fez, tudo relacionado à sua viagem, aos seus passeios, participação em eventos, se você ficou em hotel, se você ficou em Airbnb, se você alugou uma casa, um apartamento. Quanto mais detalhada a sua carta, melhor. E aí, em detalhes, você vai incluir todas essas informações que eu te falei. Munido desses 2 documentos, você vai anexar uma cópia do seu passaporte e do seu visto. Cópia, não mande os originais para a imigração, tá? Tirando essas cópias, o I-94 e a carta, o seu processo está possível de ser analisado pela imigração. Esse é um processo simples, quando o cliente não tem mais nada de documentação e é uma viagem simples. O que eu gosto de fazer é incluir sempre fotos de passeios, viagens, daquilo que você está fazendo na sua viagem. Um exemplo que eu dou é uma cliente que eu tenho, que ela está nos Estados Unidos fazendo trilha pelos parques nacionais. Então, o que ela fez? A gente montou o pacote, ela me mandou as fotos de todos os parques que ela fez, foi mais de 900 milhas que ela está caminhando nos parques. E ela está com a mochila nas costas, batendo foto com os colegas, com a tenda armada, no meio da floresta. E ela está mostrando o caminhar dela pelos estados que ela passou, e a gente escreveu isso na carta, tá? Por exemplo, outra pessoa que está fazendo um turismo religioso, ele está participando de seminários, conhecendo as igrejas da religião dele, conhecendo pastores e participando de seminários, enfim, esse é um tipo de turismo diferente, tá? Que aí você pode montar as fotos com participação de reuniões da igreja, participações de cultos, de cerimônias,
Enfim, tudo isso pode ser documentado através de foto, que é uma coisa que eu super recomendo. Bom, esse pacote de fotos não é obrigatório, mas é algo que eu recomendo. A segunda coisa que é recomendável, em alguns casos, são os ingressos de passeios, de parques, de museus, de eventos. Outro tipo de documento que eu indico também é comprovante de aluguel, se você ficou em hotel, se você alugou um quarto, se você ficou em Airbnb. Se você tiver tudo isso, anexa e coloca, tá? No seu processo. Se você tiver uma passagem de volta marcada para o Brasil, anexa também. Esse é outro documento que pode ser anexado, que não fica redundante. Cuidado com isso, porque você vai estar então fazendo um comprometimento, que aquela data é a data da sua viagem. Então, cuidado para fazer esse cálculo aí na hora de fazer a extensão de visto. Agora, os restos do documento vai depender do tipo de viagem que você está fazendo. Na maioria dos casos, a gente não pede extrato bancário. Extrato bancário é um documento que pode ser delicado, porque demonstra a entrada e saída de dinheiro na sua conta. Pode demonstrar ali que você não está utilizando a conta do Brasil ou que você está utilizando demais a conta dos Estados Unidos. Então, é um documento que eu evito mandar no início do processo. Não é obrigatório, tá? A pessoa pode mandar apenas quando a imigração solicitar e se a imigração solicitar. Obviamente, tem uma parte no seu processo onde eles solicitam a informação de qual é a fonte do dinheiro que está patrocinando a sua viagem. Aí você pode falar que é um patrocinador, você pode falar que é uma poupança sua, um investimento, alguma renda que você tem no Brasil, enfim, existem várias formas de fazer essa resposta. Porém, você não precisa mandar necessariamente o extrato bancário. O que pode acontecer é, se você falar que você está utilizando recursos do Brasil, se você tem uma fonte de renda, pode ser que a imigração solicite uma carta posteriormente pedindo para você provar isso, tá? Então você tem que ter cuidado na hora de responder essa questão. No mais, eu não envio extrato bancário no início do processo, como eu falei antes. É uma informação delicada que pode gerar complicações para o cliente. Então, deixe apenas no momento em que a imigração solicitar, se eles solicitarem. Agora, eu falei para vocês que eles podem solicitar documento. Como que isso acontece? Basicamente é o seguinte, você vai mandar todo o seu processo, eles vão mandar para você de volta um número do processo, que é o protocolo do processo, e vão mandar para você depois uma segunda correspondência, que é marcando a data da sua biometria. Todo o processo junto ao SIS precisa fazer biometria. Então, eles vão mandar para você uma data, um horário e um local. A pessoa que está solicitando não tem direito de escolher, mas ele pode pedir para remarcar, tá? Geralmente, a imigração mesmo marca dia e horário, e aí você comparece, tira suas digitais, bate a sua foto, tá? E aí a imigração começa a analisar o seu caso. Quando eles começam a analisar, no dia que eles pegarem o seu processo, eles vão verificar lá, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ter mais informação sobre aquilo, e aí eles pedem mais documentos. Eu sempre indico que o cliente deixe para apresentar a maioria das provas, que ele não tem certeza absoluta, lá na frente, até para ele ter um tempo de se preparar e reunir fotos, ingressos, que muita gente não sabe. Então a gente sempre deixa para o final, se eles solicitarem, eles vão mandar a carta para a gente e a gente vai responder essa carta. Isso é absolutamente normal, não significa que seu processo necessariamente vai ser reprovado, significa que eles vão pedir informações, documentos, e aí você vai ter que providenciar esses documentos, obviamente. Nada desesperador, isso não atrasa o seu processo nem nada. Essa faz parte do processo de análise deles. Muitas vezes, para alguns casos, é até positivo que eles façam isso. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Eu vou tentar fazer resposta. Se você precisa de assessoria para fazer a sua extensão de visto, entre em contato comigo pelo número de WhatsApp que está aqui embaixo. É só clicar que você vai cair no WhatsApp direto e vai conversar direto com a gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal para assistir mais vídeos como esse e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!